Vai abrindo sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 5. Antes eu quero externar aqui a minha gratidão por esse convite, pela vida da nossa irmã Elisandra, que nos fez o convite. Ela já tinha me chamado uma outra vez, irmãos, mas não deu para estar aqui. E hoje aprove a Deus chegarmos aqui para poder falar da palavra dele. Quase não deu para chegar, né? Porque já quero pedir perdão pelo meu horário. Não somos de costume fazer isso, irmão. Isso é uma coisa que o nosso pastor cobra muito da gente, que é responsabilidade com o horário. Mas foi peleja, foi guerra para chegar. E eu creio que é porque tem algo muito grande de Deus para ser feito na noite desse dia, assim como Deus já tem feito. Quero agradecer aos pastores dessa casa por confiar, né, o altar para a gente estar ministrando a palavra de Deus. Trago um abraço, irmãos, do nosso pastor presidente, Ronaldo Costa. Nós congregamos ali no Acari, na comunidade. É uma igreja abençoada por Deus, assim como esta. Trago um abraço dele, estou aqui debaixo da bênção dele, para poder estar falando do amor de Cristo. Amém? Marcos capítulo 5, prometo ser breve. Já ouvi muito Deus falar neste lugar. Que Deus abençoe a vida do jovem. É muito lindo ver um jovem, irmão, cheio de Bíblia. Porque a gente vive uma geração que o inimigo ele tem lutado contra a vida dos jovens. E eu amo, irmãos, eu sou muito fã de quando eu vejo um jovem que entende da palavra de Deus. Isso é de muita importância para a nossa vida, irmãos. Marcos capítulo 5, vou ler aqui o verso 10 e o verso 19. Verso 10 e verso 19. Diz assim o verso 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anunciares quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Eu vou repetir o verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para a tua casa, para os teus, e anunciares quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Pode se assentar. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido. Eu acredito que você já ouviu falar. Eu acredito que você já leu essa passagem. É um texto muito conhecido porque é um texto que vai falar acerca de um homem, acerca de um jovem que era possesso por uma ação demoníaca. Agora Marcos vai relatar uma história. E Marcos, antes do capítulo 5, ele vai relatar algumas parábolas que Jesus vai ensinar para os seus discípulos e para a multidão. Jesus vai estar ensinando acerca da candeia. E quando Jesus está ensinando, ele está dizendo, querendo que o povo entendesse que alguém que foi chamado para a luz não tem como ficar escondido. Alguém que foi chamado para anunciar o Evangelho de Cristo não tem como, ó glória, ficar escondido por muito tempo. Alguém que tem o brilho do Espírito Santo, ainda que queira se esconder, não tem como ele ficar em oculto, ó glória, porque quem carrega o brilho do Espírito Santo, ainda que por um tempo fique no anonimato, mas chegará o dia, ó glória, Jesus, que esse brilho vai raiar. É bem verdade que Jesus vai falar para os seus discípulos que eles eram o sal da terra.
dela. Aí agora, Jesus vai explicar sobre a fé, sobre o grão de mostarda. Perceba que Jesus está explicando para a multidão. E ele está dizendo juntamente para os seus discípulos que ainda que a fé seja pequena, como um grão de mostarda, ela tem o poder de mover coisas terríveis. Após Jesus explicar, os discípulos vão ser provados. Agora, eles vão enfrentar uma multidão. Só que, gente, Jesus explicou para eles há pouco tempo atrás. E agora, quando eles enfrentam a tempestade, aquilo que Jesus explicou para eles não vai ser colocado em evidência. Porque Jesus vai explicar acerca da fé. E quando eles estão diante da tempestade, a última coisa que eles têm é a fé. Eles estão parados, eles estão ouvindo Jesus pregar, eles estão ouvindo Jesus ensinar, mas na hora de praticar a fé, glória, eles não conseguem praticar a fé. E eu já tenho algo de Deus para a tua vida. Talvez você está aprendendo hoje, mas o Senhor está falando aquilo que eu te ensino hoje é para você exercer amanhã. Não tente correr daquilo que o céu tem te explicar. Glória a Deus, aleluia. Aí eles estão dentro da tempestade. Marcos, ele está relatando, e eu amo Marcos, porque ele vai dizer que naquele dia, justo naquele dia, já era tarde. Aí a Bíblia diz, Marcos está relatando que Jesus fala: passemos para outra margem ou para outra banda. Só que, gente, Jesus está liberando uma ordem juntamente com um convite. Ele não está falando, entra dentro do barco e vai. Ele está dizendo, passemos para outra margem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: independente do que vocês vão passar na travessia, eu vou estar junto com vocês. Independente do que vai acontecer, a certeza do primeiro versículo que Jesus falou para eles foi: nós vamos agora atravessar. Aleluia. E talvez você está atravessando uma tempestade, talvez você está atravessando um deserto, e o Senhor simplesmente me trouxe aqui para te lembrar que foi Ele que disse que estaria contigo. Foi Ele quem te deu a certeza que você iria passar. Eles estão atravessando. Agora chega o capítulo 5 e Marcos vai dizer que quando eles chegam, gente, eles aprenderam da fé, passaram na tempestade, e agora a Bíblia diz que quando ele chega na terra de Gadara, o título da história já fala por si, porque diz o endemoniado gadareno. Eu fui estudar, pastor, e eu fui entender que esse endemoniado não tinha nome. Eu ouvi aqui falando nessa noite de pessoas que não tinham nome. Só que Marcos vai dar um início do texto dizendo sobre um homem que era endemoniado de Gadareno. Gente, Gadara, era a terra que ele habitava, que esse homem morava. Não era o nome dele. Ele habitava na terra de Gadara. Só que agora alguém que habita numa terra está sendo reconhecido por conta de uma possessão demoníaca. Alguém que mora dentro de uma residência está sendo reconhecido pela possessão que dominava ele. E na terra que ele habitava, ninguém declara o nome desse homem. Ninguém fala quem ele era. Mas todo mundo conhece ele como o endemoniado de Gadareno. E eu falei, Senhor, quantas vidas se encontram como esse endemoniado? O diabo roubou a identidade dele, o diabo roubou a identidade dela. Você
reconhecido até o dia de hoje. Quando você lê a história, você vai chamar ele do endemoniado de Gadareno. Ele não está sendo reconhecido por algo que é bom. Ele não está sendo reconhecido por algo que é ótimo. Ele não está sendo reconhecido por um bom trabalho. Ele não está sendo reconhecido pelo cargo da igreja. Ele não está sendo reconhecido por uma empresa que abriu. Ele não está sendo reconhecido por um estudo que ele fez, pelo curso que ele fez. Ele está sendo reconhecido como um endemoniado de Gadara. O diabo, ele rouba a identidade desse homem. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, esse homem que não tinha identidade vai até Jesus. Só que algo mexe com a minha cabeça, porque a Bíblia diz que ninguém daquela província poderia amansar ou prender aquele homem. Vitor, ninguém poderia chegar até ele. Mas quando Jesus pisa, é ele que vai até Jesus. Oh, glória! E o Senhor falou comigo, minha filha, tem guerra que não precisa você entrar. Oh, aleluia, tem situação que não precisa você se desesperar. É Jesus que vai pisar em Gadara. Oh, aleluia, e é ele que vai ter que se prostrar perante Jesus. Aleluia. O nosso maior erro é colocar o nosso eu em evidência. O filho não quer obedecer. Você quer tomar atitude como mãe, mas tem situação que Deus está falando, deixa eu entrar. O marido está atribulado, você quer bater de frente, mas Jesus está falando, não. Dessa maneira a situação não vai resolver. Deixa eu entrar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus pisa em Gadara. E alguém que não queria ir aonde o homem estava, o homem veio até Jesus. Irmãos, aonde os homens não querem chegar, Jesus chega. Talvez você tenha alguém dentro da sua casa que não é convertido, ou aleluia, que não pratica a mesma fé que você. Mas Jesus está falando, glória, ainda que os homens não queiram alcançar essa vida, mas eu vou pisar na tua Gadara. Eu vou pisar porque eu te conheço. Glória a Deus. Jesus pisa em Gadara, ele se prostra. Gente, quando ele se prostra, a Bíblia diz que Jesus começa a ter uma conversa com ele. Não era com um homem, gente, era com um demônio. Jesus começa a ter uma conversa com um demônio que usava a vida daquele homem. A Bíblia diz que ele morava no sepulcro. Gente, ele morava no cemitério. O que é morar? Eu acredito que todos nós aqui queremos ter um lugar de paz para o nosso repouso. Ainda que você enfrente guerra na rua, no trabalho, na escola, a sua casa é seu lugar de paz. Esse cara aqui não tinha paz nem para repousar. A possessão demoníaca que habitava nele tirou ele de casa. Fez com que ele andava clamando pelos montes e pelos sepulcros. Gente, é alguém que abandonou a sua família. É alguém que abandonou a sua casa por causa de uma possessão demoníaca. Porque a Bíblia diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que o diabo faz na vida daquele homem é roubar a identidade dele. A segunda coisa é que o diabo, eu sinto uma graça de Deus aqui, porque o diabo destruiu o convívio dele da família. E qual era a terceira artimanha do diabo? Era matar a vida daquele homem. Oh, glória, mas o propósito do céu prevaleceu. E o céu está falando aqui, não importa o que o diabo tem feito com a tua parentela, Deus não vai deixar ele descer a
Jesus está conversando. E quando Jesus está falando, ele pergunta: qual é o teu nome? Ele tem o prazer de responder: Legião. Então, os demônios tinham nome, mas o cara não conseguia ter o seu próprio nome. Esse homem, irmãos, já não tinha juízo, já não estava em perfeito juízo. Já não era mais ele que falava, eram os demônios que falavam através da vida dele. E sabe por que tem guerra que a gente perde? Porque a gente quer bater boca com o demônio. As pessoas estão sendo usadas pelo diabo para te afrontar e você quer bater boca. Jesus está falando agora, Jesus, não adianta querer bater boca com o demônio. O demônio não se bate boca. O demônio se vence, joelho e oração. Não tem como bater de frente o teu adversário. Não tem como você comprar uma guerra espiritual tentando usar armas carnais. Não tem como. Uma certa vez eu fui afrontada através das redes sociais. E você sabe quando a piada é para você, irmãos. Eu olhei aquilo, eu escrevi um texto nos status também. Fui e apaguei. Escrevi de novo. Fui e apaguei. Escrevi de novo. Todas as vezes que eu tentava, eu ia apagar. Aí Deus falou comigo: minha filha, não é assim que você vai vencer essa guerra. Aleluia. Com demônio não se debate. Com demônio não se discute. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Sou Legião, porque somos muitos. Gente, aí agora Jesus não fala mais nada e diz: sai dele. Quando Jesus fala sai deste homem ou sai dele, a Bíblia diz, pastor, que eles têm o prazer de pedir Jesus: nos permita que não saia da província. Gente, era o inferno querendo negociar com Jesus. Eles fazem uma pergunta: nos permita sair da província? Então eles aceitavam sair do corpo, mas não queriam sair da localidade. Porque certamente quando Jesus saísse, os demônios voltariam. Oh, eterno. E quem tem que sair da tua casa não é teu marido, não é teu filho, não é teu parente. Quem tem que sair de lá é os demônios que temos a ele. A Bíblia diz que eles pedem para não sair da província. Gente, os demônios já estavam acostumados em atuar naquele território. Aí a Bíblia diz que Jesus não permite. Aí eles falam: então nos permita entrar naqueles porcos. Jesus permite. Quando eles entram, a Bíblia diz que a manada de porcos se lança no precipício. E todos eles morrem. Gente, se os demônios fazem isso com os porcos, o que eles queriam fazer com o homem? No início da história diz que esse homem, como eu falei aqui, morava no cemitério. Como é alguém que está vivo, está morando em localidade de morto? Porque o diabo sempre vai te colocar numa situação que ele já decretou para a tua vida. Aquele cara não estava morto, mas ele morava em localidade de mortos, de morto. Era o diabo já determinando para a vida dele: aqui onde você está, você não vai sair mais, porque aqui mesmo eu vou te matar. Só que Jesus chegou na contramão daquilo que o diabo estava arquitetando. Eu não sei qual é o plano do diabo para a tua casa, para a tua vida, mas Deus está mandando dizer aqui nessa noite que hoje ele está quebrando
Bíblia diz que Jesus tem o prazer de vestir o homem. Gente, ele andava nu. E nudez fala de vergonha. E a gente sabe que tem situação que o diabo parece que tem prazer em nos envergonhar. Ah, ela está indo para a igreja, mas a casa dela está dessa forma. Ele tenta nos envergonhar. Ela está, irmãos, a todo momento ele tenta nos envergonhar. Só que agora Jesus devolve a honra para aquele homem. Jesus está devolvendo aquilo que o diabo tirou, irmãos. Eu não sei o que o diabo está tentando tirar da tua casa, se ele conseguiu tirar. Eu não sei se é na tua vida, mas Jesus está falando: eu vou devolver tudo aquilo que o diabo tem tentado te roubar nessa noite. Jesus veste ele. E agora a Bíblia diz que ele está assentado. Gente, estar assentado é diferente de você sentar. Sentar, você senta numa cadeira, no seu sofá, senta na sua cama, você senta e se levanta. Estar assentado vai muito além disso. Estar assentado vem do verbo, do original de estar firmado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu preciso te firmar depois dessa libertação. Porque nunca Jesus vai te levantar e já te botar para pregar. Nunca Jesus já vai te levantar e te botar com as jantas abertas. A primeira intenção do céu é te firmar, é te colocar assentado. Porque, irmãos, o diabo não desiste. Jesus coloca ele assentado. Aí agora a Bíblia diz, irmãos, e eu corro para o final, que os homens daquela cidade, Gadara simbolizava a terra do gado, uma terra com condições boas, uma terra que habitava povos que tinham condições. Agora aqueles homens da cidade vão até onde aconteceu isso tudo, e eles vão olhar e vai ver o homem que era endemoniado, vestido. Só que eles não vão ligar para isso. Eles olham um milagre que Jesus fez e não ligam para aquilo. Eles têm a capacidade de expulsar Jesus de Gadara. Gente, é alguém que está preso nas coisas da terra. É alguém que não aceita perder por causa de uma libertação. E eu não sei se você entende isso aqui, eu sinto muito em te falar. Você não alcança a libertação sem renúncia na terra. Você não alcança a libertação sem perdas na terra. Eu não sei o que você tem perdido até aqui, mas eu sei o que está falando. Eu preciso alcançar alguém da tua casa. E aquilo que você está perdendo hoje é para amanhã você glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Irmão, isso mexeu comigo. E eu falei com o Espírito Santo, isso me doeu. Porque eu falei, Senhor, como que alguém tem coragem de expulsar Jesus, mas não conseguiu expulsar os demônios? Como que eles não se incomodam com uma alma que foi convertida, mas se incomodam com os povos que perderam? Infelizmente a gente vive uma geração dessa, irmãos, que a preocupação já não é mais com as almas, a preocupação é com o lucro. Oh, aleluia, que tem dado. Eles irmãos, eles não tinham capacidade de expulsar o demônio, mas eles expulsam Jesus. Na mente deles, Jesus deu prejuízo para eles. E eu paro e penso, se os homens da terra ficaram com raiva por causa do prejuízo que Jesus deu para eles, na visão deles, imagine a raiva do inferno com o prejuízo que Jesus deu para eles.
Jesus não expulsou um demônio. Oh, eterno. Oh, aleluia. Jesus gritou aqui no meu ouvido: filho, eu vou quebrar a maldição pela raiz. Deus não vai tirar só hoje para amanhã voltar. Jesus está falando aqui: eu vou quebrar essa maldição toda. Eu vou jogar por terra essa ação demoníaca que tenta contra a tua casa. Eu vou jogar por terra. Enquanto os homens da terra estavam preocupados com a falência deles, o inferno estava tendo uma falência maior. Agora, quando Jesus está se retirando, porque, irmão, Jesus nunca debateu. Está me expulsando? Eu me retiro. Jesus nunca ficou preocupado com o ambiente. Até porque a Bíblia diz que ele já tinha um lugar, irmãos, reservado para ele. Então qualquer lugar da terra para ele não fazia diferença, porque ele sabia que ele estava de passagem. Agora, quando Jesus está se retirando, a Bíblia diz que o homem que era endemoniado e foi liberto fala para Jesus: deixa eu ir ter contigo, deixa eu segui-lo. Gente, é alguém que está sendo grato por aquilo que foi feito. Aleluia. Na mente do homem, eu acredito que ele estava com medo de permanecer e tudo voltar a acontecer. Jesus, ele fala: deixa eu ir ter contigo. Quando ele pede Jesus, a Bíblia diz que Jesus fala: não. A Bíblia diz que Jesus não permite. E eu perguntei para Deus, Vitor, por que Deus não permitiu? Já não era mais um endemoniado. Por que Deus não permitiu esse homem se tornar discípulo dele? Aí Deus falou comigo: lê, filha. Eu li. E foi o versículo que nós lemos. Jesus falou para ele: vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Eu preciso repetir isso aqui. Vai para a tua casa. E anuncia para os teus. Em outras palavras, Jesus estava falando: antes de você querer mostrar fora, você precisa fazer lá dentro. Antes de você querer mostrar aqui fora, você precisa mostrar dentro da tua casa. Vai para dentro da tua casa e mostra o que eu fiz na tua vida. Os primeiros a reconhecer a tua chamada não é quem está fora. Quem tem que reconhecer que Deus é na tua vida são os de dentro da tua casa. A gente vive uma geração, irmãos, que estão iludidas com a internet, infelizmente. Eles acham que estar na mídia é muita coisa. Mas eu aprendo na Bíblia que o meu maior ministério se inicia dentro da minha casa. Irmãos, e a Bíblia diz que ele foi anunciar em Decápolis. Irmãos, você sabe o que é Decápolis? São 10 cidades. O diabo, Vitor, aprisionava ele somente em Gadara. E agora que Deus libertou ele, Deus bota ele para pregar em todas as cidades de Decápolis. Oh, aleluia! O Senhor me trouxe aqui para te dizer: o diabo quer te limitar de algumas coisas, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: o céu vai fazer além, Deus vai fazer além. Oh, aleluia! Você só queria louvar. Deus está falando: eu vou te botar para louvar no
do campo dessa terra. Senhor, eu só quero pregar na minha igreja. E Deus está falando, tu vai pregar nos 4 campos dessa terra. Porque o céu tem mais, irmão. Glória a Deus. O diabo prendeu ele dentro de uma cidade em cima do monte, ou no cemitério. Quando Jesus liberta ele, Jesus diz: vai para a tua casa e anuncia para os teus. Gente, imagine a felicidade daquela família. Eu acredito que quando aquele cara chegou na porta, eles olharam com espanto, achando que iria sofrer tudo que ele já sofreu um dia. Só que quando eles olham, eles veem que algo está diferente na vida dele. Eles veem que tem um brilho que eles nunca viram na vida dele. Eles veem que algo diferente aconteceu na vida dele. Oh, aleluia! Eles veem que algo do sobrenatural aconteceu na vida daquele homem. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia diz que quem olhou para ele endemoniado vai ter que ver ele liberto, vai ter que ver ele pregando, vai ter que ver ele falando de Jesus. Imagine a frustração de quem expulsou Jesus da cidade. Teve que conviver com alguém pregando de Jesus na cidade. Aleluia. Irmãos, não liga para o que falam da tua casa. Não ligue para o que falam dos teus projetos. O primeiro a acreditar neles tem que ser você. Glória a Deus. Ah, mas estão falando que meu filho vai ser isso, que... Irmãos, isso é ilusão do diabo. É você quem determina o que vai sair de dentro da tua casa. Aleluia. O teu cenário de hoje pode estar longe daquilo que Deus prometeu, irmãos. Mas eu tenho certeza, através da palavra, que Jesus chegou em Gadara. Aleluia. Jesus está chegando em alguns lares aqui. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está entrando em algumas causas aqui. Jesus está agindo em alguns lugares aqui. Talvez a tua Gadara é a tua área profissional. Talvez a tua Gadara é a tua vida sentimental. Talvez a tua Gadara tem sido uma área que tem te trago conturbação, irmãos. Mas o mesmo Jesus que libertou aquele homem é o Jesus que está aqui na noite desse dia. Então acredite, irmãos. Confie. Quem não te conhece hoje não vai te reconhecer amanhã. Quem está vendo a tua história hoje, amanhã vai ter que ver o que Jesus fez na tua vida. Aqui quem está falando é uma pessoa, irmãos, de testemunho vivido. Já me lançaram uma maldição que minha mãe teve 3 filhos e um filho foi de cada pai, infelizmente. Lançaram uma maldição que eu seria da mesma forma. Para a glória de Deus, o meu primeiro namorado é o meu esposo até hoje. Para a glória de Deus, eu sou mãe de 2 filhos, meus 2 filhos é do meu esposo. Ainda tem pessoas que olham para mim e perguntam: tua filha é do teu marido? Eu com certeza. Então, irmãos, não tem maldição certa quando Jesus chega. Quem lançou algo sobre a tua vida há de ver o que Jesus vai fazer, porque Deus, Ele é fiel. Você que acredita, aplaude ao Senhor e a sua graça, minha rica oportunidade.